O homem não consegue salvar a si mesmo. Só Jesus salva. É melhor fazermos a vontade dele. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Moisés não salva. Judaísmo tampouco. Venha para a graça de Jesus. A Bíblia contém a mensagem única do único Deus verdadeiro. Fujamos das interpretações pessoais e dos enganos. Sejamos incansáveis na busca pela verdade de Deus. Só a verdade nos conduz à salvação. Jesus é o caminho. Ele é também a verdade e a vida. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que se alimentam não mais do maná, mas do pão da vida eterna. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro de João, capítulo 6, versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Louvado seja o Senhor Jesus, o pão que desceu dos céus para nos levar de volta consigo, para sempre. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te faça conhecer a altura, a largura, a espessura e a profundidade do amor de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, toda dúvida justifica uma pergunta, e toda pergunta formulada requer uma resposta adequada. E isso é muito natural. Muito embora nem todas as respostas satisfaçam
a necessidade de informação das pessoas, se partimos do princípio que quem pergunta tem alguma dúvida e o desejo de esclarecer e aprender, temos que responder de forma clara e objetiva. Ou senão, esclarecer que não temos a resposta e encaminhar a pessoa a quem a possa ajudar. Respostas precipitadas ou distorcidas da realidade são típicas dos falsos mestres, dos enganadores. Se falamos porque algo nos parece ser, temos o dever de esclarecer a pessoa que se trata de uma opinião e não de um fato documentalmente provado ou aceito como sendo real. Eu vivi essa desagradável experiência quando me converti, porque eu tinha muitas dúvidas. Eu ainda não conhecia a Bíblia e não conseguia compreender muito da mensagem de Deus dentre tudo que eu ouvia. Mas eu queria aprender. Eu gosto de aprender. Eu estou sempre estudando alguma coisa e não consigo conviver com dúvidas. E então eu perguntava e perguntava, mas 90% das respostas não me atendiam, porque não esclareciam a essência da situação apresentada. E no final, aumentavam ainda mais as minhas dúvidas. Hoje eu compreendo que aquelas pessoas jamais poderiam me esclarecer, porque elas vivem em uma doutrina diferente daquela para a qual o Senhor me chamou. Elas estão em um mundo diferente daquele que o Senhor me revelou. Eu vivo a graça de Jesus e elas vivem a lei de Moisés. Mas existem ainda as colocações, inclusive bíblicas, que não chegam a gerar perguntas, mesmo não sendo compreendidas, e conduzem a interpretações equivocadas. É preciso que as pessoas troquem a soberba pela disposição de aprender, e ao aprender, a determinação de ensinar. Muitos desejam o episcopado, vários deles por pura vaidade, o que não agrada ao nosso Deus, que busca por ceifeiros, por trabalhadores e não celebridades para a sua seara. É preciso que todo aquele que deseja estar em posição de liderança na igreja se disponha a estar a serviço de Deus e não a serviço do seu ego. É necessário também conhecer profundamente a palavra de Deus para poder transferir conhecimento. Ninguém consegue ensinar o que não sabe. Existem perguntas que as pessoas consideram como difíceis. Mas não existe resposta difícil dentro da palavra de Deus. Ocorre que alguns gostam de complicar. Eles amam gerar um clima de mistério para se fazerem os detentores da verdade. Mas isso é uma tola vaidade, porque tudo se termina amanhã. E se as nossas obras não são boas, as nossas vidas não terão continuidade. Outras pessoas, por falta de conhecimento bíblico, o que somente se obtém através do estudo profundo de toda a palavra de Deus,
passam informações inverídicas e conduzem as pessoas ao erro. Divulgar a palavra de Deus requer um compromisso com o Senhor e com a verdade. Então, ninguém pode pregar ou divulgar mensagem sem estar seguro de estar tratando com a mais pura verdade. É preciso ter um forte fundamento no que se prega ou no que se divulga. E esse fundamento está na Bíblia. Mas é na Bíblia integral, não está em versículos isolados. Precisamos ler a Bíblia inteira. Temos que estudar a palavra de Deus. O Senhor nos deixou a sua palavra para conhecermos a verdade e não para supormos que é o que na verdade não é. Alguns irmãos já me perguntaram por que razão eles nunca ouviram as coisas que nós ensinamos nas nossas mensagens. Ora, a resposta a essa pergunta é muito fácil. Nós pregamos em cima da Bíblia, com inspiração recebida do Senhor. E nós vemos a Bíblia com a visão da graça de Jesus. Mas nós temos conhecimento do que alguns andam ensinando por aí. E também não compreendemos porque certos temas bíblicos são evitados pela maioria dos pregadores. Também não compreendemos porque algumas congregações pregam sempre sobre os mesmos trechos bíblicos, se a Bíblia é uma só e é completa. Não existe Bíblia curta ou mini-Bíblia. Se nós pregamos sobre a Bíblia e trazemos a público todos os trechos bíblicos que respaldam o que nós apresentamos, é possível deduzir que nós estamos pregando sobre a palavra de Deus, o que muitos não estão fazendo. O livro de Apocalipse encerra a Bíblia com uma mensagem de Deus advertindo a quem suprimir ou omitir qualquer trecho bíblico e para quem inserir considerações adicionais sobre a palavra de Deus, sob pena de maldição. Nós temos grande respeito pelas coisas de Deus e também pelos filhos de Deus. E não nos cansamos e não nos queixamos por dedicar uma boa parte dos nossos dias à leitura bíblica, à pesquisa sobre os temas que vamos apresentar e sobre as consultas que recebemos do nosso público. Pelo contrário, fazemos isso com grande prazer e alegria, porque isso é amor ao próximo. E até porque nós crescemos no conhecimento de Deus com cada mensagem que preparamos. E nós sentimos muita satisfação por estarmos servindo a Deus e ao povo de Deus. Eis-nos aqui, mais uma vez, a serviço de Deus e de todos os que desejam conhecer as verdades de Deus. 2 de Timóteo 3:13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tito 1:10. Porque há muitos desordenados, faladores,
vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. 1 de Timóteo 3:1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Mateus 9:37. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Nesta mensagem, vamos estar esclarecendo algumas dúvidas que andam circulando no meio evangélico, entre os irmãos novatos na fé, ou mesmo entre os veteranos que ainda não têm conhecimento de Deus e do coração de Deus. São perguntas que também circulavam nas nossas mentes no passado e que a maior parte dos irmãos tem, porque não conseguem obter respostas convincentes. E é justamente sobre isso que nós gostamos de falar. A primeira dessas questões, que normalmente não é apresentada com clareza, é: se Deus é bom e está no controle de tudo, por que razão nós ainda sofremos? Muito bem, é certo que Deus é bom e que está no controle de tudo. Mas, mesmo não compreendendo bem por que razão estamos neste mundo, de uma coisa nós podemos ter certeza: nós estamos aqui para sermos provados. Certamente tudo o que nós passamos nesta vida faz parte da missão que nós temos para cumprir aqui na Terra. O nosso sofrimento faz parte da bondade de Deus. Sim, nós sofremos porque nós pecamos. De contínuo, nós desobedecemos a Deus e aos mandamentos que Ele nos deixou. Mesmo sem querer pecar, nós pecamos, porque aquilo que nós queremos fazer, nós não fazemos, mas fazemos justamente o que nós queremos e sofremos para que nos corrijamos. Se queremos evitar o sofrimento, precisamos reprimir o pecado. E também, mesmo sem querer pecar, nós pecamos porque vivemos ainda em um corpo de carne. E a carne não se converte. Ela milita todo o tempo contra o espírito. O espírito busca a Deus, a carne busca ao mundo. Se nós viemos a este mundo
para sermos julgados no final, é porque estamos sendo provados. E o nosso sofrimento é parte da nossa provação. E o interessante, meus irmãos, é que nós não precisamos provar nada para Deus. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Nós temos que provar, sim, ao mundo espiritual e a nós mesmos, para que tanto nós quanto o mundo espiritual compreendamos a destinação que nos será dada no juízo final. É verdade que nós sofremos, mas mesmo nas horas de angústia, Deus está conosco. Ele nos ama, Ele é um conosco e Ele sofre conosco. Os nossos erros nos atingem e atingem a Ele também. No entanto, tudo o que nós venhamos a passar não se compara com o que Jesus sofreu pelas nossas causas. E com o detalhe, sem pecado. Jesus nunca pecou, mas sofreu humilhações, discriminação, perseguição e morreu da forma mais cruel que existia naquela época, que é a morte de cruz. E foi tudo por nossa causa. Você que anda murmurando e reclamando da vida, leia com atenção a história de Jesus e se arrependa do seu mau humor. E mude de atitude. Agradeça a Deus, porque tudo o que Jesus passou era destinado a você, a mim e a todos nós. Ele assumiu as nossas culpas e se submeteu a tudo por causa das nossas transgressões. E assim, ele nos livrou do pior que estava por vir, que era o inferno. Todos nós, filhos de Deus, deveríamos, assim como fez o apóstolo Paulo, sentir prazer no sofrimento e nas provações, porque com isso nos purificamos, nos fortalecemos e nos tornamos mais parecidos com Cristo. O sofrimento, quando involuntário, nos aproxima e nos torna mais dependentes de Deus. Notem que não estamos falando de autoflagelos e nem de sacrifícios carnais. Estamos falando de sofrimento involuntário. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo.
2 de Coríntios 2, 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Louvado seja o Senhor, que nos fortalece nas nossas fraquezas. No trecho inicial que apresentamos, no livro de João, capítulo 6, temos Jesus em Cafarnaum, falando à multidão e aos seus discípulos em uma sinagoga, respondendo a perguntas do povo e apresentando um discurso cuja linguagem simbólica não foi compreendida pelos seus discípulos. E, pelo contrário, causou dissensão entre eles. Muitos dos seus seguidores abandonaram a Jesus por não compreenderem o sentido das suas palavras e não tomarem a iniciativa de indagar-lhe a respeito. Nos versículos 54 a 57, Jesus falava da sua carne, que seria sacrificada por amor de nós, e do seu sangue, que seria derramado para a remissão da sua igreja, para o perdão dos nossos pecados. Jesus, naquela ocasião, indiretamente, também incentivava a nossa participação na sua ceia, como veremos nos trechos do livro de Lucas e da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que apresentaremos na sequência. E esclarecia que para recebermos a vida eterna, precisamos nos alimentar das suas palavras e da sua doutrina. Mas os seus discípulos não compreenderam que o que Jesus falava era para nos lembrar do seu sacrifício que estava prestes a ocorrer. Era para nos lembrarmos sempre que nos reunirmos. E para fazermos isso até que ele volte. Observem, irmãos, que no trecho do livro de João, que apresentaremos a seguir, e que é parte do nosso trecho inicial, contém uma preparação de Jesus para o sacrifício e para o que ele iria estabelecer. No trecho do livro de Lucas e na primeira carta de Paulo aos Coríntios, esse conceito é reiterado. Portanto, a celebração da ceia com o pão e o vinho são uma obrigação fixada por Jesus para todo cristão. João 6, 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim
e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Lucas 22:19. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós. 1 Coríntios 11:24. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Nos versículos 58 a 60, prosseguindo no seu ensinamento, Jesus declarou que ele é o pão que desceu do céu e esclareceu que ele é o alimento para a vida eterna, diferentemente do maná que os israelitas comeram e morreram. Com isso, Jesus esclarece uma outra dúvida existente entre o povo de Deus a respeito da salvação, indicando, meus irmãos, que nem todos os judeus foram salvos. Mas diante das palavras de Jesus, muitos dos seus discípulos, pela incompreensão, ou por assumirem uma interpretação equivocada, desistiram de segui-lo. João 6:58. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? No versículo 61, que encerra o nosso trecho inicial, João nos revela que Jesus, percebendo a murmuração dos seus discípulos diante do seu discurso, dirigiu-se a eles perguntando se eles estavam escandalizados com as suas palavras. Obviamente, quem compreendesse a Jesus não se escandalizaria. Esperamos, com esse trecho, havermos respondido a outra pergunta que circula no meio evangélico sem uma resposta clara. Nós precisamos participar da ceia do Senhor, sim, porque é uma ordem de Jesus. Precisamos fazer isso até que Ele volte, para demonstrarmos
ao mundo espiritual que temos parte com Jesus, que somos fiéis a Ele. E para com isso, sermos alvo da promessa de salvação no final. João 6:61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? A segunda questão polêmica que queremos esclarecer é a seguinte: se Jesus levou na cruz os nossos pecados e as nossas enfermidades, por que ainda erramos e ficamos doentes? Será que Jesus levou mesmo? Meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos aprender nesse caso é a não duvidar da palavra de Deus. O que a Bíblia diz que Jesus fez, Ele fez. E certamente a resposta a essa pergunta está na própria Bíblia. Mas precisamos antes compreender um aspecto sem o qual não conseguimos responder a essas perguntas. Jesus é Deus. Ele não habita mais em um corpo de carne como nós. Ele não está preso ao tempo cronológico como nós estamos. O tempo de Deus é o tempo Kairos. E Deus é onipresente. A palavra de Deus nos revela que o alto e sublime habita na eternidade. E que um dia para o Senhor é como 1000 anos para nós, e 1000 anos como um dia. Isso significa que Ele está em cada parte do universo e também em todos os tempos ao mesmo tempo. Ele está no hoje, no ontem e no amanhã, simultaneamente. E parte do que Ele realizou na sua obra, na cruz, está no nosso tempo futuro. Está feito, está realizado, mas ainda não está disponibilizado para nós. Prossigamos no cumprimento das nossas missões com a fé de que um dia chegaremos a esse tempo. Nós estamos presos ao tempo e seguimos avançando na nossa linha do tempo, esperando que chegue o futuro, confiando na palavra de Deus. Uma parte das bênçãos conquistadas por Jesus estará disponível para nós somente no final dos tempos. A palavra de Deus nos revela que no final nós teremos os nossos corpos transformados para podermos habitar no céu. Aí, então, com toda certeza, meus irmãos, nós seremos curados e santificados. E então não haverá mais doenças e nem pecados. Por enquanto, nos compete cuidar dos nossos corpos da forma como nós somos e mantê-los limpos e saudáveis, porque nós somos o templo
do Espírito Santo de Deus e precisamos estar em forma para realizar a obra de Deus, para cumprir com as nossas missões nesta vida. Mas aí você pode estar pensando, então não existe cura? Existe cura hoje, pela fé. Tudo é possível ao que crê. E quando detectamos algum pecado da nossa parte, não podemos virar as costas e irmos embora sob o argumento de que Jesus já nos perdoou. Cuidado! Nunca nos esqueçamos de que nós estamos sendo provados. E o Senhor espera pelo nosso arrependimento e pela nossa santificação. Se nós pecamos contra o irmão, temos que pedir-lhe o devido perdão. E se pecamos contra Deus, precisamos também manifestar o nosso arrependimento e nos reconciliarmos com o Senhor. Porque o pecado causa a separação entre nós e Deus. E observem bem, todo pecado cometido contra o homem é também pecado contra Deus. Nós, filhos fiéis e convertidos a Jesus, não vivemos no pecado. Nós repreendemos e repudiamos o pecado. Mas não podemos impedir a nossa carne, de vez por outra, nos impulsionar para o erro. Mas não podemos simplesmente nos conformar com isso, colocando a culpa na carne. Nós temos que reagir, nos arrependendo e fortalecendo o nosso espírito para podermos mortificar a nossa carne. Notem que é adotando os valores espirituais que nós mortificamos a carne. Não é com jejuns de alimentos, por favor. É com jejum do pecado, das coisas que não agradam a Deus. Isaías 57, 15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. 2 de Pedro 3, 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 1 de Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós.
para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Isaías 58, 5. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Aí está, meus irmãos, o tipo de jejum que agrada ao Senhor. Jejum de alimento, aflição da nossa alma. Isso é sacrifício carnal, é sacrifício da carne, que Deus não recebe mais depois do sacrifício único e eterno realizado por Jesus. Não neguemos a obra de Jesus. Cuidado! A terceira e última dúvida que vamos esclarecer nesta mensagem é: por que Deus não elimina de uma vez o diabo? Meus irmãos, a resposta a essa pergunta contém um pouco do que comentamos a respeito das duas perguntas anteriores. Inicialmente, precisamos considerar que o diabo é um derrotado, que ele já está vencido. A Bíblia nos revela que ele foi finalmente vencido e lançado no lago de fogo para sempre. Mas ocorre que nós ainda não chegamos a esse tempo. Isso está descrito em Apocalipse, portanto, em um tempo futuro. Jesus já realizou a obra. E nós seguimos avançando na nossa linha do tempo até esse dia, sujeitos ainda aos ataques do maligno. Outro aspecto muito importante para se considerar, meus amados, é que como nós estamos sendo provados neste mundo, Satanás faz parte da nossa provação. Ele precisa estar presente ainda, para que nós provemos a nós mesmos quem nós somos. É Ele quem nos faz conhecer o quanto nós somos fiéis ou não ao nosso Deus, e o quanto nós conseguimos resistir às tentações do mal. Jesus foi tentado no deserto e não cedeu um único milímetro ao inimigo. Deus deseja provar a nós, o quanto nós dependemos dele, demonstrando o quanto nós somos suscetíveis aos enganos do mal, o quanto nós negamos a Deus e a sua palavra para adotar
teorias diabólicas e antibíblicas. O quanto nós cedemos aos apelos da nossa carne e nos aproximamos do mundo, em detrimento da nossa visão celestial. O quanto nós pecamos e nos afastamos da santidade requerida pelo Senhor. Essa santidade que irá permitir o nosso ingresso no céu. Deus quer que nós não possamos contestar uma única vírgula, absolutamente nada, da nossa sentença final. Mas que, pelo contrário, notem bem, nós possamos expressar a nossa eterna gratidão a Ele pelo cumprimento da sua promessa e pela misericórdia quando ela for aplicada a nós. No livro de Apocalipse, no trecho que apresentaremos na sequência, está escrito que Satanás, notem bem, foi preso por 1000 anos, mas que passado esse tempo, ele deveria ser solto por algum tempo. É evidente, meus irmãos, que ele também tem uma missão a cumprir neste mundo. A vitória está consumada, mas nós precisamos ser pacientes e aguardar em santidade a chegada desse dia para nós. Não estejamos ansiosos por nada. Confiemos no Senhor. Porque cada dia que passa, nós estamos mais perto da justiça final de Deus. Quem precisar, siga o conselho de Jesus. Procure contemplar os lírios do campo. Apocalipse 29. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Apocalipse 23. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Lucas 12, 26. Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Meus amados irmãos, com esta palavra, nós iniciamos uma pequena série de mensagens de esclarecimento bíblico sobre temas polêmicos, ou mal compreendidos, ou não esclarecidos.
Serão pelo menos 3 mensagens, já que esse assunto é muito extenso. Na mensagem de hoje, foram 3 situações bíblicas consideradas polêmicas que foram esclarecidas com clareza e objetividade através do próprio conteúdo bíblico, da forma como deveria ser apresentada em todos os púlpitos, em toda a Igreja de Deus. Outras situações serão trazidas a vós, oportunamente, em outras publicações. Mas a recomendação que nós queremos deixar para os irmãos é que jamais questionemos a Bíblia. Ela é perfeita. Ela é o legado perfeito do único Deus que é perfeito e cuja inteligência transcende todos os parâmetros que as nossas limitações intelectuais nos permitem conhecer. Jamais questionemos a Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é bom, mas Ele é justo. E no tempo certo, na hora exata, a sua justiça irá se manifestar nas nossas vidas. Todas as questões que foram apresentadas e explicadas, meus amados, convergem para a falta de compreensão das nossas missões aqui nesta vida e a falta de compreensão da onipresença de Deus. E do fato de que nós estamos presos ao tempo cronológico, mas Deus não está. Nunca devemos analisar a Deus ou julgar a Deus sob parâmetros humanos. Deus não é homem, Ele é Deus. Jesus se tornou um homem em carne por um período de tempo, mas Ele já não é mais assim. Ele é um espírito com um corpo espiritual, que não se assemelha aos nossos. E não podemos nos esquecer também de que Ele é infinitamente mais poderoso do que todos nós juntos. Tudo em Deus está firmado em uma lógica, mas não é lógica humana, é lógica divina, a qual nós não conhecemos. E nem precisamos conhecer por enquanto. O que nós precisamos fazer nesta vida é justamente crer em Jesus e aceitar que Ele é Deus e que Ele é muito superior a todos nós e que Ele não mente. Tudo o que Deus fala é verdade, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, mesmo o que não compreendemos, precisamos aceitar, porque isso é fé. É a fé que agrada ao nosso Deus. As coisas de Deus são muito simples para quem tem o conhecimento bíblico. Pode ser que você ainda tenha uma pergunta com relação a tudo o que apresentamos nesta mensagem. Por que razão a maior parte dos feitos de Jesus está no nosso futuro? Meus irmãos, prestem atenção. Essa é mais uma prova do amor que o nosso Deus sente por nós que somos dele. Porque se esses
atos, se esses feitos de Jesus estivessem no nosso presente, não nos restaria tempo hábil para alcançar com o Evangelho a todas as ovelhas do Senhor e nem para concluir a nossa provação. E com isso, nós não seríamos aprovados no final. Sejamos pacientes, usemos a fé, confiemos em Deus e sigamos as suas instruções, porque Ele é bom e nos ama. E para que nós possamos nos encontrar todos em outro ambiente, em um clima de paz, amor e harmonia, não neste mundo decaído, mas no céu. Mas sabemos que nem todos são de Deus, nem todos creem e nem todos estarão lá, porque nem todos se salvarão. Mas o nosso Deus também sabe, e sabe mais do que nós. Existem coisas, meus irmãos, que nós não conseguimos mudar, mas precisamos aceitar, porque Deus é soberano. Esperamos que você esteja lá conosco, honrando e glorificando o nosso Criador e Salvador no céu. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você deseja ser liberto? Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, já tem o botão inscrever-se aqui embaixo para se filiar ao nosso canal. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular da graça de Jesus que irá aparecer ao final. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e tenha total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 450 mensagens em vídeo publicadas. Cresça conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai querer assistir algumas das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco. Viva as verdades de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, confiando no Senhor, usando a fé que Deus nos dá. É um dom que Ele nos dá. E jamais duvidando do único que tem poder para nos salvar.